Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre potência de um número real. Então acompanhe aqui comigo, pessoal. Potenciação corresponde à multiplicação de fatores iguais, que pode ser escrita de uma forma simplificada, utilizando uma base, um expoente. Aqui, pessoal, vamos verificar visualizando isso daqui. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado ao cubo. A minha base é o número 2. O 3 é chamado de expoente e o resultado é chamado de potência. Então, aqui nós temos bem certinho, expoente, base e potência. O que tudo isso significa, pessoal? Base é o número, né, em questão que estará se repetindo. Então, nesse caso, a minha base é o número 2. Ele vai estar se repetindo. Quantas vezes ele vai estar se repetindo? Quem indica isso para a gente, pessoal, quantas vezes ele vai se repetir, é o expoente. Então, a minha base 2 vai se repetir 3 vezes. Ah, professor, então quer dizer que se o expoente fosse 5, iria aparecer 5 vezes o número 2? Exato. Quem indica a quantidade de repetições é o expoente. O resultado, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, o resultado é chamado de potência. Algumas bactérias se reproduzem de forma assexuada, onde a célula bacteriana divide-se em 2 partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questão de horas, uma única bactéria dará origem a diversas outras. Vamos representar, pessoal, modelar toda essa situação matematicamente usando potência. Então, olha só, aqui no início do experimento eu tenho uma bactéria. O tempo passou, essa bactéria se dividiu e agora eu tenho 2. Mais um intervalo de tempo se passou. Essa bactéria se dividiu e essa também se dividiu. Então, eu já vou ter 4 bactérias. Passado o intervalo de tempo, essas 4 bactérias, cada uma delas se divide novamente. E aí eu vou ter 8 bactérias e assim sucessivamente com o passar do tempo. Podemos mostrar tudo isso, pessoal, com a nossa tabela. Ó. Então, no início do experimento, quantas bactérias eu tinha? 1. Passou um intervalo de tempo. Qual o meu número de bactérias? 2, porque aquela uma se dividiu. Passou 2 intervalos de tempo, pessoal. Eu já tinha 2 bactérias, cada uma se dividiu e criou outras 2, então o meu total de bactérias é 4. E a cada momento que vai passando o intervalo de tempo, o número de bactérias aqui vai dobrando. Então, o que significa, pessoal? Posso escrever tudo isso em forma de potência de base 2. Então, olha só o número de bactérias aqui. 2 elevado na 0, 1. 2 elevado na 1, 2. 2 elevado na 3, 8. E assim sucessivamente. Então, posso expressar isso daqui como 2 elevado na n. A minha base permanece a mesma. Quem está mudando nesse caso é o tempo, ou seja, o meu expoente. Então, a expressão encontrada, 2 elevado na n, é chamada de potência. Exemplo, pessoal. No processamento das informações, o computador utiliza um sistema binário. Esse sistema é constituído de 2 dígitos, o 0 e o 1. Combinando esses 2 dígitos, o computador cria palavras, textos, números e faz cálculos. A relação entre o byte e seus múltiplos pode ser expressa como uma multiplicação de fatores iguais a 2. Então, olha só. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. O que significa? 1024, pessoal, eu posso escrever como uma potência de base 2. Quantas vezes repete a minha base 2 para que o resultado seja 1024? São 10 vezes. E agora eu quero determinar quantos bytes tem 2 kilobytes em forma de potência e em quantidade. Então aqui, pessoal, 2 kilobytes é o equivalente a eu fazer 2 vezes 2 multiplicado por 1 kilobyte. 2 vezes 1 dá 2, então eu vou ter 2 kilobytes. Eu sei que 1 kilobytes eu posso representar como 2 elevado na 10. E eu tenho o 2 aqui na frente, que é o dobro, né? Então, repito a base, que nesse caso é 2, e posso somar os expoentes porque eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando a mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, pode ser escrito 2 kilobytes como 2 elevado na 11 bytes.
ou ainda, resolvendo isso, 2048 bytes, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre potência do número real. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!